Vejam só, a alma é imortal? Meu debate com Elias Soares. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e graças a Deus finalmente terminou esse debate imortal sobre a imortalidade da alma. Quero dizer para vocês que respeito o pastor Elias Soares, apesar de discordar dele. Não acredito que ele vai para o inferno ou ele é do diabo por causa de acreditar nessa doutrina que eu julgo ser diabólica, que é a doutrina da imortalidade da alma. Entendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância e é Deus que vai julgar em última instância as razões do Elias Soares, por que ele acredita no que acredita e etc. Claro, fica o alerta para ele que é extremamente perigoso a gente conhecer a verdade da palavra de Deus e a rejeitá-la por qualquer motivo filosófico, religioso, tradicional, psicológico e etc. Então isso realmente é um caminho perigoso e fica o alerta para você aqui, pastor Elias. Mas aqui não existe nenhuma condenação a você como pessoa, nem ao teu ministério. Que a graça de Jesus venha te abençoar e te usar poderosamente cada vez mais. Respeito o pastor Elias, quero o bem do pastor Elias e simplesmente a gente debate, às vezes tira sarro, às vezes brinca, às vezes provoca, simplesmente para chamar a atenção do tema, e o tema realmente é muito interessante, é muito importante, é muito vasto e tem também implicações enormes para o nosso entendimento da palavra de Deus como um todo, tá bom? Nesse último vídeo eu vou fazer então um resumo geral do debate e etc. E vou contar algumas coisas dos bastidores para vocês também entenderem como é que a coisa funciona. Bom, eu conheço o programa Vejam Só há muitos e muitos anos. Lá uns 10 anos atrás, quando eu conheci esse programa, eu nunca imaginei que um dia eu estaria debatendo no Vejam Só. De fato, esse para mim assim foi um privilégio, uma honra que Deus me deu nessa oportunidade junto com o pastor Elias Soares, mas com outros ótimos debatedores também com quem já debati inúmeros temas da palavra de Deus, tá bom? Então assim, quando eu recebi o convite para fazer esse debate com o Elias Soares, qual que foi o contexto? Esse debate iria acontecer entre o pastor Elias Soares e o professor Leandro Quadros. Eles marcaram entre eles lá e tal, mas quando chegou uma semana antes do debate, o Leandro Quadros teve um compromisso de urgência que ele não pôde desmarcar, e aí ele teve que conseguir alguém para fazer o debate no lugar dele, para representar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o professor Leandro Quadros indicou o meu nome, e aí a produção do programa entrou em contato comigo, e coisa do tipo assim, era uma terça-feira, e na terça-feira que vem teria lá que estar lá fazendo o debate. Então eu teria uma semana para me preparar. Então foi esse o contexto no qual eu fui chamado para fazer o debate com Elias Soares. Naquela semana da minha vida estavam acontecendo algumas coisas assim extremamente pesadas dentro de alguns problemas que eu estou vivendo em relação a várias questões pessoais que não é o ponto de abrir aqui. Então assim, olha, a minha preparação para o debate aconteceu em um momento de realmente assim uma relativa angústia, ansiedade, além dos problemas naturais da vida, a gente está aí trabalhando, correndo atrás de grana e etc. Então assim, eu não tive aquele tempo assim bem tranquilo e bem calmo para me preparar para o debate não. Então o que eu fiz? A minha preparação consistiu basicamente em fazer uma pesquisa na Bíblia sobre todas as ocorrências do termo alma, porque o debate era sobre imortalidade da alma. Então fiz algumas anotações, escrevi aí o texto de introdução que eu sabia que eu iria ter que responder e considerei algumas questões aí sobre o Novo Testamento, Antigo Testamento, as cartas de Paulo, Apocalipse, etc. E fui para o debate no dia, etc. Então eu pego o trem aqui em Jundiaí, desço lá no centro de São Paulo, e ali fui até o programa Vejam Só, e chegou lá, me encontrei no camarim com o mito Elias Soares, em pessoa, né? O Elias, dei um abraço nele, aquele dia, inclusive, um amigo meu estava lá junto comigo, e a gente começou a conversar com o pastor Elias, e eu vou dizer para você assim, da impressão que eu tive dele como pessoa, isso com muita franqueza, viu pessoal? Pastor Elias é um camarada gente boa, bem-humorado, camarada inteligente, agradável, e a gente teve uma conversa muito boa ali no contexto do camarim, viu? Digo para vocês assim com certeza, quem vê o Elias no debate, brabão, e cheio de alfinetada, e cheio de briga e etc., não
sabe que ele é uma pessoa doce, extraordinária, bacana. Claro, na hora do debate ele é um camarada dureza, a gente vai comentar sobre isso. Inclusive eu o considero mal educado e com várias coisas ruins, assim, qualidades ruins. Mas, de qualquer forma, eu creio que isso tem mais a ver com o ambiente e o momento do debate, e não, enfim, como pessoa de uma forma geral e total. Dessa forma, assim, mais geral e mais total, eu vi no pastor Elias uma pessoa extremamente gente boa, tá bom? Agora sim, vamos falar um pouquinho, então a gente desceu do camarim e foi lá para o debate e começamos o nosso debate. Então fizemos lá o debate inteiro, debate mais ou menos aí de 1 hora e pouquinho, 1h10, 1h20. E aí, quando eu decidi fazer essa série que eu estou terminando agora, eu dei uma olhada no debate inteiro e fui fazendo várias anotações, os textos bíblicos usados, a quantidade de tempo que cada um usou, as principais argumentações, as qualidades e os defeitos, tanto minha quanto dele, durante o debate. E aí eu gostaria de dividir algumas das informações com vocês. Primeiro, em termos de estatísticas, o pastor Elias falou durante 32 minutos durante aquele debate. Eu falei durante 22 minutos, 10 minutos a menos. E o Weber e a programação lá, o programa, né, a vinheta e etc., duraram 20 minutos. Então, se juntar o meu tempo com o tempo do programa, dá 42 minutos e sozinho o Elias falou mais de meia hora. Então, quer dizer que o Elias falou 35% a mais do que eu em termos de quantidade de tempo. Então, ele falou 32 minutos, eu falei 22 minutos, tá bom? Aí, assim, olha, eu dei inclusive nesse contexto, antes de falar dos textos bíblicos, falar do tempo, uma coisa importante, para fazer a análise dos temas bíblicos que ele trouxe para o debate, eu fiz aí 9 vídeos em mais ou menos, dá uma quantidade total de 3 horas de conteúdo, só eu falando, tá bom? Explicando aí os temas, né, de Mateus 10, 28, de Lucas 23, de 2 Pedro, de Paulo, do Novo Testamento, e o verbo apólime, isso e aquilo. Então a análise que eu fiz do debate tem mais aí de 3 horas de conteúdo bíblico, tá bom? Dezenas, talvez até centenas de citações bíblicas eu usei para refutar e para esclarecer os argumentos e os questionamentos de Elias Soares, tá bom? Então isso é importante para a gente entender. Se eu tivesse que falar tudo aquilo que falei nesses meus vídeos lá no debate, se eu falei 20 minutos cada um e eu falei 3 horas aqui nos meus vídeos, a gente teria que fazer aí pelo menos uns 15, 20 debates para eu poder começar a colocar todas as coisas que eu coloquei aqui. Por quê? Porque de fato o tema é amplo, o tema é interessante, tem muita coisa para se falar, e ali o debate do Vejam Só é simplesmente um chamariz, né? Para chamar a atenção das pessoas para o tema e depois cada um vai se aprofundar conforme quiser. Inclusive vai poder ler o livro do pastor Elias, vai poder ler o livro do pastor Bacchiocchi, vai poder ler livro de quem quiser e etc. E cada um se aprofunde no estudo da palavra de Deus. E o mais importante é isso, é chamar essa atenção para o tema. Então eu ouvi o debate inteiro e eu fui anotando os textos bíblicos que eu usei e que o Elias usou, que a gente trouxe para o debate, e eu cheguei a algumas conclusões muito interessantes. Eu usei durante o programa 17 textos bíblicos. São eles: Gênesis 1, Gênesis 2, Números 23, Números 31, Números 35, Josué 23, Josué 10, Juízes 16, Ezequiel 18, 1 Coríntios 15, 1 Timóteo 6, Mateus 10, Mateus 2, Marcos 8, Lucas 12, Levítico 17 e Apocalipse 6. Não estou colocando os versículos para a gente apressar aí esse conteúdo. Então, eu citei ali 17 versos e 17 textos bíblicos e alguns versos selecionados dentro desses capítulos. E em 12 desses textos existia ali no texto que eu usei a palavra alma. Então quando você faz lá 17 é 100%, 12 é X%, então 12 versículos do universo de 17 são 70% dos textos bíblicos que eu trouxe ao debate, foram então em torno da ideia da alma na Bíblia. Pastor Elias trouxe ao debate 14 versos da Bíblia. São eles: Gênesis 1, Gênesis 9, 1 Coríntios 11, Tiago 3, 1 Timóteo 6, Mateus 22, Marcos 14, João 8, 2 Pedro 2, Zacarias 12, Apocalipse 6, Apocalipse 20 e Mateus 10, o texto lá de Mateus 10, 28. Então, desses 14 textos que o Elias trouxe para o debate, apenas 2 desses textos traziam a palavra alma. Apocalipse 6, as almas debaixo do altar, e Mateus 10, 28,
18, a alma lá, que etc., que vai se perecer no inferno e que não podem matar a alma. Então é o que? São duas ocorrências dos termos alma nesses 14 textos. Então são 14% das citações bíblicas que o Elias trouxe ao debate falavam a respeito do tema do debate, que era a alma, ou a imortalidade da alma. Isso já demonstra uma coisa muito clara. Eu vim para o debate para falar do tema do debate. O Elias veio para falar de várias outras coisas além do tema do debate. Vamos lá. O texto bíblico mais claro que eu usei foi Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. Como é que o Elias respondeu a esse texto? Dizendo que a palavra alma é polissêmica e que ali era sinônimo de pessoa. Ponto. Foi isso que ele teve a dizer a respeito do texto de Ezequiel 18. Qual foi o texto bíblico mais importante que o Elias usou? Foi Mateus 10, 28. Não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma, temam aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Como é que eu respondi a esse argumento lá no debate? Então eu falei que o restante, a parte final do versículo contradiz a ideia da imortalidade da alma, caso ela pudesse ser inferida na parte primeira do versículo. Falei que o verbo apólime é sinônimo de matar, de destruir, de aniquilar e etc. E que aquilo que Jesus estava dizendo ali não era sinônimo de a alma é imortal, mas que Deus pode matar a alma no inferno e etc. E deixei claro isso ali no contexto do debate, inclusive nesse contexto que o Elias Soares se embananou todo com o tal do verbo apólime, e aí depois ele negou que o verbo apólime estava lá em Mateus 2,13, depois ele teve que admitir, aí falou da polissemia, para simplesmente fugir da aplicação básica e direta do texto, de que quando Jesus ameaça a alma de apólime ela no inferno, Jesus está ameaçando ela de morte no inferno, e isso está em completa continuidade com o Antigo Testamento, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ok? Então, basicamente, eu respondi as colocações do Elias Soares nesse texto desta forma, tá bom? Agora vamos analisar um pouquinho aí da retórica desse assunto como um todo. Então, assim, olha, vou falar primeiro da minha retórica, das minhas qualidades e das minhas falhas, e depois vou falar da retórica do Elias, as suas qualidades e as suas falhas, tá bom? Então é o seguinte, ó, na minha retórica, o que eu busquei colocar como qualidade? Definições bíblicas, exemplos bíblicos, realmente linguagem tirada do texto bíblico. Então é a alma que pecar, essa morrerá. Está escrito na palavra de Deus, a alma é mortal, a alma é ameaçada de morte. E aí, etc. Então, eu sempre procurei colocar os meus argumentos à luz do texto bíblico, sendo fiel ao texto bíblico. Onde é que foram as falhas na minha retórica e no meu argumento? Realmente, eu não fui bem ao comentar, especialmente, o texto de Lucas 23, verso 43, e o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Realmente, eu não fui bem para comentar esses textos lá no momento do debate. Por quê? Porque quando eu fiz a preparação para o debate, eu me concentrei muito nos textos que falavam da palavra alma. E nenhum desses dois textos falavam da palavra alma. Então, quando ele trouxe esses temas para o debate, aquilo acabou assim me pegando um pouco de surpresa, porque os textos nem falam de alma, e aqueles textos são muito importantes para a imortalidade da alma. Então acaba que eu respondi de forma adequada. Então eu falei da tradução de Lucas 23, eu falei que aquilo era uma inferência que estava sendo imposta sobre o texto, que não fala nada a respeito de alma. Igualmente em relação ao texto de 2 Pedro, eu deixei muito claro que ali havia uma fantasia, de que ali havia alma imortal no estado intermediário, quando o texto não fala nada a respeito disso. E aí, obviamente, eu pude deixar mais claro esses dois temas nos vídeos que eu gravei também, e aí fiz um vídeo aí de meia hora sobre cada um. Tanto falando do texto de Lucas, quanto falando do texto de 2 Pedro. Então, basicamente, tá tranquilo de resolver esses dois assuntos que lá naquele momento realmente eu não fui muito bem. Mas isso não quer dizer que eu perdi o debate nesse momento ou nesses contextos por causa desses textos. Muito pelo contrário. Acontece também que a minha dificuldade tem um pouco que ver com eu ainda ser uma pessoa um pouco iniciante ali no Vejam Só, né? Esse foi, se eu não me engano, o meu terceiro debate no Vejam Só. Acho que eu já fiz mais 2 depois desse. Então, assim, olha, esse inclusive foi o primeiro debate que eu enfrentei um oponente assim um pouco mais mal educado, né? Cara mais incisivo, mais agressivo, mais pesado. E eu sou uma pessoa que no mundo das ideias eu sou bem pesado e bem agressivo. Mas eu
pessoalmente, eu sou uma pessoa educada, tranquila, gosto de tratar bem as pessoas, então, tipo, naquele momento o Elias Soares sendo bastante pesado e bastante agressivo, eu busquei, assim, trabalhar aquelas ideias no mundo das ideias, com tranquilidade. Claro, eu fiz algumas provocações pessoais, algumas coisas que ele não gostou. Então eu falei que a doutrina da imortalidade da alma era satânica. Eu falei lá daquela profecia de Ellen White lá a respeito de pessoas que fazem o tipo de coisa que ele faz e pegar metade do versículo para negar aquilo que está falado no restante do versículo e etc. Então assim, basicamente esses foram os meus erros de retórica e eu assumo esses erros. Então assim, de 0 a 10 eu me dou uma nota 7 no debate. Não é uma média muito alta, eu posso concordar, ok? Agora, o Elias Soares, como é que é a retórica dele? O Elias Soares é um cara inteligente, que demonstra ter um bom conhecimento, ele conhece vários textos bíblicos de cor, isso é muito bom também. Ele gosta de falar das línguas originais, aí não sei se isso é um defeito ou é uma qualidade, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Mas perceba assim, olha, do lado negativo da retórica do Elias, eu diria para vocês que o Elias constrói o argumento dele muito baseado em inferências em cima do texto, não no que o texto realmente diz. Então ele tira conclusões que são encaixadas dentro do vocabulário do texto, mas não fluem do texto. É por isso que ele consegue enxergar a alma imortal em Lucas 23, onde não se fala de alma. Ele consegue enxergar a alma imortal em 2 Pedro 2, onde não se fala de alma. E em inúmeros outros textos bíblicos, tanto que ele simplesmente trouxe textos que falam de alma, o quê? 15% dos textos que ele trouxe. Então, em 85% dos demais textos, ele está falando de outros assuntos que não tem nada a ver com alma. Ou seja, fugindo do centro e do foco do debate. Outra coisa, o Elias busca monopolizar o debate e não deixar o outro falar. Aí fica essa impressão que o cara passou por cima do outro, arrebentou o outro, prevaleceu sobre o outro. Porque o cara falou, as pessoas às vezes não têm o conhecimento para identificar que falou um monte de besteira, e aí fica essa coisa, nossa, o Elias arrebentou lá o pastor adventista. Mas não é exatamente isso que aconteceu. Outra coisa, o Elias é um cara que ele procura desestabilizar o oponente provocando de forma psicológica, fazendo perguntinha capciosa. Então, por exemplo, quando ele pergunta lá do texto de Lucas, ele já coloca na pergunta a inferência e a conclusão e o pressuposto dele. Como é que tá no paraíso hoje, se a alma não é imortal? Porque então a alma, como é que é isso aí? Mas assim, a gente já colocou claramente que a tradução do texto provavelmente não está bem adequada dizendo que hoje estará no paraíso, mas que Jesus estava garantindo naquele então dia de hoje que um dia o ladrão estaria no paraíso por estar se arrependendo, estar reconhecendo a Cristo como o rei que viria no seu reino, ok? Então assim, olha, outra coisa, o Elias ele coloca o Novo Testamento contra o Antigo Testamento e depois nega que faz isso. Não tem contradição e tal, mas no fim das contas, se a alma for imortal, o Antigo Testamento está em contradição porque fala que a alma morre, a alma que pecar essa morrerá. Então assim, olha, veja, a gente acaba percebendo uma coisa muito importante sobre essa questão que algumas pessoas têm, quem ganhou o debate, quem perdeu o debate. Então vamos analisar em termos de conteúdo e de retórica. O meu conteúdo foi mais focado naquilo que realmente a Bíblia diz na linguagem sobre a alma, e a minha retórica foi tranquila e suficiente para rejeitar aquilo que o Elias estava falando, sem precisar brigar e encher o saco e monopolizar o debate, etc. Portanto, dizer que eu perdi o debate, assim, tem que se esforçar muito para dizer isso, a menos que você ache que uma pessoa que fala um monte de besteira ganha um debate, né? Aí realmente eu posso concordar que o Elias Soares ganhou. Agora, uma coisa que é interessante que aconteceu nesse contexto também é que o vídeo desse debate, lá no Vejam Só, ele demorou a ser disponibilizado. Acho que demorou quase um mês depois do debate. E quando ele apareceu, explodiu de visualizações e comentários e etc. E até por isso também que eu escolhi fazer essa série. Justamente para responder aquelas questões que não tinham ficado tão claras assim, para responder os argumentos de Elias Soares, para não deixar nenhuma dúvida de que a doutrina da imortalidade da alma é uma heresia, é um equívoco e é um engano. E aí, por final, eu gostaria de falar da minha motivação. Especialmente alguns partidários aí do Elias Soares, especialmente aí pessoas tipo David, Paulo e etc. Finalmente eu vou falar de você, meus irmãos, de vocês. Eles gostam de fazer um argumento do tipo assim, o Ezequiel, ele perdeu o debate, ele ficou chateado, não aceita a derrota e agora quer fazer vídeo pra, tipo assim, se redimir.
Nada mais longe da verdade. Eu nunca perdi debate nenhum para Elias Soares e eu fiz os vídeos simplesmente motivado pelo desejo de estudar a Bíblia com as pessoas para que fique muito claro para elas que não existe imortalidade da alma na Bíblia. Então a gente trabalhou o Novo Testamento, a gente trabalhou o verbo apólime, a gente trabalhou as cartas de Paulo, a gente trabalhou as cartas de Pedro, a gente trabalhou a imortalidade de Deus e dos anjos e isso e aquilo, a gente trabalhou extensamente Mateus 10, 28, a gente trabalhou o texto de Lucas 23, justamente para deixar muito claro que a Bíblia não apoia esta teoria de imortalidade da alma. E a minha principal motivação para isso é uma coisa que é muito importante de ser entendida. Eu rejeito a doutrina da imortalidade da alma porque eu conheci os frutos da doutrina da imortalidade da alma. Antes de ser cristão, antes de tomar a minha decisão ao lado de Jesus, eu conheci a doutrina espírita. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Inclusive a minha primeira esposa era espírita e tinha essa coisa muito pesada, né? De reencarnação, que nós nos conhecíamos na vida passada, e aí estávamos ali de novo e tal. E eu achava aquilo assim tudo muito interessante. E o que acontece? Eu conhecia assim o espiritismo como doutrina, já fui em sessão espírita, apesar de eu nunca ter sido espírita, né? Mas eu fui uma vez com ela lá numa reunião, lá num negócio desse tipo aí, etc. E assim, olha, a minha sogra na época da minha primeira esposa, a mãe dela, ela era espírita. E eu conversava muito com ela. Suzana é o nome dela. E aí eu conversava com a Suzana e a Suzana me dizia coisas do tipo assim: eu não aceito a doutrina do pecado original, porque senão Deus não é justo. Porque na verdade a gente sofre não é por causa do pecado de Adão, é por causa que nas vidas passadas a gente fez coisas erradas, então a gente sofre agora na nossa reencarnação, e a nossa alma é imortal, e etc. E a gente pode purificar os nossos pecados porque a gente vai evoluindo de vida em vida e de reencarnação em reencarnação, e Deus não julga ninguém, Deus não condena ninguém, porque Deus é bom, e Ele nos deu uma alma imortal, e nós vamos imortalmente evoluir e reencarnar e etc. Por detrás desse tipo de coisa que a Suzana falava, que é a doutrina espírita, existe negação do pecado, negação da obra de Cristo, negação da ressurreição, negação da antropologia bíblica, ou seja, se faz todo um mundo de fantasia, que é o espiritismo, para se ensinar coisas que no final das contas vão o quê? Minar a palavra de Deus de autoridade e de verdade. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas se a alma é imortal, não tem morte. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar, nos dar a vida eterna. Se a gente já tem uma alma eterna, não precisa de Jesus para morrer por nós. E são coisas desse tipo que me fizeram ver que o espiritismo é diabólico porque ele conduz o quê? A negação da palavra de Deus. Ah, mas e os textos que se usam na Bíblia para provar a imortalidade da alma? Eles não provam nada. E caso você queira tentar, ainda depois de tudo isso, provar que a alma é imortal, ainda assim eu estarei aberto, Elias, para receber as suas considerações, porque até agora eu não vi nenhuma que fosse suficiente para realmente defender uma doutrina da imortalidade da alma. Inclusive no ponto do espiritismo, que tem a mesma antropologia do Elias Soares, é interessante, né, como que o diabo se disfarça de anjo de luz. Ele se disfarça como tendo uma doutrina justa, correta, boa, de reencarnação, de que Deus é bom, que Deus não condena, e a gente tem uma alma imortal que vai reencarnar daqui para lá e de lá para cá, e no final das contas se rejeita a obra de Cristo e se rejeita o verdadeiro evangelho para ficar no evangelho segundo Allan Kardec. E realmente é contra esse tipo de coisa que eu me levanto. Agora, se a doutrina da imortalidade da alma fosse correta, você deve saber que o espiritismo seria uma doutrina muito mais benevolente de acordo com o caráter de Deus do que a doutrina supostamente cristã do sofrimento eterno, da alma eterna, vai lá eternamente queimar no inferno. O espiritismo rejeita isso e diz que isso é mentira, diz que não existe diabo, diz que todos vão evoluir até se encontrar a luz, que é Deus e etc. E nesse ponto, teoricamente, a doutrina espírita é mais benevolente do que a suposta doutrina cristã. Ou seja, que vergonha, hein, pessoal?
Então, para terminar a minha análise do debate, foi muito bom fazer esse debate, foi muito bom fazer esses vídeos, não tenho problema nenhum de encontrar o Elias Soares pessoalmente, dar um abraço nele, não tenho problema nenhum se o Vejam Só quiser fazer mais 1 milhão de debates entre eu e ele sobre esse tema, ele vai simplesmente apanhar em todos os debates, como sempre apanhou, mas vai apanhar não é porque eu vou manipular o debate, não é porque eu vou brigar, não é porque eu vou dar showzinho no final do debate, é porque eu vou debater com a palavra de Deus em mãos, e a palavra de Deus é invencível, e ela diz, a alma que pecar, essa morrerá. Não adianta retórica, não adianta gritar, não adianta dar show, inclusive nesse ponto, o showzinho que o Elias Soares deu no final do debate foi uma das coisas mais deprimentes que eu já vi no Vejam Só. Eu já vi muitos programas do Vejam Só, mas eu nunca vi alguém perder o equilíbrio, alguém desrespeitar não só o outro debatedor, mas o próprio apresentador do programa, em nome de defender uma heresia diabólica.